Aqui, então, efetivamente, é como que o plano de desenvolvimento institucional se vincula ao planejamento estratégico. Eu costumo dizer que o plano de desenvolvimento institucional é o planejamento estratégico das universidades federais ou das instituições federais de ensino. Vocês já me viram falar várias vezes ou de PDI, ou de plano de desenvolvimento institucional, ou de planejamento estratégico. São elementos que são sinônimos nesse contexto e o PDI, então, materializa o plano estratégico das instituições federais. É importante destacar que ele possui um conjunto de regramentos definidos por lei. Então, são leis, decretos que nós vamos avaliar daqui a pouco. Neste contexto, então, o Plano de Desenvolvimento Institucional PDI é uma ferramenta de planejamento estratégico, deve contemplar a definição da missão, visão e valores da instituição, bem como a sua estratégia para atingir metas e objetivos. O objetivo primordial do PDI é de permitir que a instituição possa expressar livremente sua proposta de trabalho e passa a conferir centralidade e abrangência como instrumento de planejamento e avaliação. O PDI, então, instrumento fundamental para que as universidades consigam atingir as suas metas e os seus objetivos, como vimos. Os três elementos que compõem a estrutura base do planejamento, missão, visão e valores, nós já detalhamos. E agora precisamos detalhar, então, historicamente, como que o PDI foi constituído. Vamos analisar isso. Ainda, então, no plano estratégico e no plano de desenvolvimento institucional, e antes do detalhamento histórico, é importante destacar que, para que uma instituição consiga operacionalizar o PDI, alguns pontos devem ser considerados. São os pontos que estão destacados aqui. As expectativas e os desejos dos participantes. Este é um item fundamental que as universidades devem tomar cuidado. Para a construção do PDI, deve haver um envolvimento de toda a comunidade acadêmica. E a instituição deve criar os mecanismos, por meio de formulários de levantamento de dados, por meio de suas rádios, de suas TVs, e outros elementos que permitam, então, o envolvimento de toda a comunidade. Esse item é fundamental para o sucesso do planejamento estratégico. O segundo item é, como já disse, a identificação da missão, da visão, dos valores e de seus objetivos, bem como a formulação de metas. Essa identificação, ela passa também pela análise de como que a comunidade acadêmica e a comunidade no entorno da universidade conseguem nos enxergar. É a partir desses dados que é possível a gente identificar, então, qual é a nossa razão de ser, o que nós pretendemos para aquele período do planejamento e quais são os valores que dão a identidade da nossa instituição. O terceiro item, já comentado também, são as análises de ambiente interno e externo. Volto a frisar a importância de se trabalhar a análise do ambiente, tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo. Também é possível, por meio de levantamentos, e de outros trabalhos de grupo, utilizando ferramentas também específicas para trabalho, como o brainstorm, por exemplo, de captar da comunidade acadêmica o que ela entende como força ou fraqueza e que compõe, então, o nosso ambiente interno. Do mesmo modo, avaliando o ambiente que nós estamos inseridos, toda a questão econômica do país, toda a questão dos nossos mantenedores, que é o governo federal por meio do Ministério da Educação, podemos chegar até os dados do ambiente externo, que vão permitir identificar quais são as oportunidades e quais são as ameaças para as nossas ações. O quarto tópico, que permite, então, atingir a operacionalização do PDI, é o delineamento das estratégias a serem implementadas. Aqui, basicamente, é a gente conseguir definir quais estratégias serão implementadas para o atingimento do nosso plano. O quinto tópico é um tópico importante, que é, então, o plano de ações. O plano de ações eu destaco porque as universidades podem desenvolver um conjunto de planos de ações para cada segmento. Seguramente há necessidade de estabelecimento de um plano de ação geral, aquele que conduz, então, as metas principais da instituição, mas outros planos podem ser desenvolvidos, o que é comum nas nossas universidades,
No levantamento do FOR-PDI, nós pudemos identificar, por exemplo, que muitas universidades fazem plano diretor, outras o plano diretor de tecnologia da informação e outras o plano de logística sustentável. Melhoria dos sistemas de informação e controle e avaliação. Então aqui 2 itens também fundamentais, um deles envolvendo o processo de melhoria de gestão por meio de sistemas de informação, né, ou seja, a implantação de softwares que permitam melhorar a gestão em todas as nossas áreas de compras, contratos, enfim, todas as áreas que estruturam a nossa universidade. A área acadêmica também, um sistema importante para a gestão acadêmica, né, baseado no tripé então, de ensino, pesquisa e extensão. E, finalmente, o controle e avaliação, aspecto fundamental para que a universidade consiga avaliar se os itens, né, que foram previstos e que foram propostos atingiram o seu objetivo. O PDI, ao ser considerado um instrumento de planejamento, fornece aos gestores uma direção a ser seguida. Então, a partir do PDI, eu consigo identificar aonde eu quero chegar. Visualizado, né, os itens que compõem a operacionalização do PDI, nós podemos afirmar que o PDI, ao ser considerado um instrumento de planejamento, fornece aos gestores uma direção a ser seguida. Enfim, a partir da definição, então, da estratégia e da construção do plano de desenvolvimento institucional, nós temos um caminho a ser seguido e um objetivo a ser atingido. Nós vamos trabalhar a elaboração do PDI para as instituições federais de ensino, trazendo uma visão histórica e regulatória. Nós vamos destacar que as instituições de ensino superior são organizações complexas, né? E nessa complexidade, elas se caracterizam pela convivência de vários processos produtivos agrupados em 3 grandes áreas: ensino, pesquisa e extensão. Lembrando, então, que esses são os itens que formam o tripé da universidade. O ensino de graduação e pós-graduação, as pesquisas, tanto na graduação como no mestrado e doutorado, e os projetos de extensão com a comunidade. As instituições de ensino superior possuem grande responsabilidade social, política, econômica, artística e cultural, sendo as responsáveis por promover o progresso intelectual da população. Então nós sabemos, né, como todos, né, de nossas universidades, que nós somos aí a mola propulsora de todo o progresso relacionados principalmente à questão social, política e econômica de nosso país. Essas ações e esforços resultam na criação de situações de aprendizagem e de formação crítica do indivíduo, colaborando para a formação do capital humano, intelectual e tecnológico do nosso país. Então esses são elementos que caracterizam as instituições federais de ensino superior e que permitem, a partir deles, então, definir as estratégias para a elaboração do PDI por meio, então, de uma visão histórica e regulatória, ou seja, quais são as exigências que existem para que o PDI, de fato, seja implementado. Antes de trabalharmos essa questão, é preciso destacar que aos gestores públicos há a exigência de uma capacidade reflexiva, proativa, conhecimento, visão, capacidade de planejamento, coordenação, controle e avaliação dos processos gerenciais, de modo, então, que esses elementos possam possibilitar a melhoria do desempenho de nossas instituições. Esse é o contexto, então, que se insere, né, o PDI, para além de ser uma exigência legal, que nós vamos observar os marcos regulatórios, ele é uma necessidade já destacada aqui em todo o nosso curso. Assim, identificando então quais são os dados que compõem a estrutura histórica do PDI, nós podemos destacar que a sua inserção ocorreu a partir da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece, então, a Lei das Diretrizes e Bases Nacionais da Educação. O decreto
3.860, de 9 de julho de 2001, introduziu como um dos elementos de processo de credenciamento o PDI. Então, a partir deste marco, o PDI passou a ser um dos elementos para o credenciamento da instituição enquanto universidade. E para cuidar dos interesses específicos do ensino superior e fazer a avaliação e o acompanhamento, em 2004 foi instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, os SINAIS. Então nós temos nesta etapa a identificação de quando a estrutura do PDI foi definida legalmente, quando ele passou a ser uma exigência para o reconhecimento ou o credenciamento das universidades e, finalmente, quando ele passou a ser alvo de fiscalização ou de avaliação por meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Ainda neste contexto de uma visão histórica, nós destacamos que em dezembro de 2004, a CESU, Secretaria de Educação Superior, publicou as diretrizes para a elaboração do PDI. Essas diretrizes serviram de base, então, para que o grupo de pesquisa envolvido nesse projeto construísse uma proposta e um modelo de referência. Então, ele tem como base as diretrizes formuladas pela CESU. Posteriormente, por meio do decreto 5.773 de 2006, mais especificamente nesse caso os artigos 15 e 16, chama atenção para o fato de que o PDI passa a ser um instrumento de planejamento estratégico. Então, como já destaquei, não só pela necessidade de uma gestão estratégica eficiente, de se ter um planejamento estratégico, mas o PDI passou a ser constituído de um documento legal e exigido pelos órgãos de controle, como neste caso o Ministério da Educação. Hoje, então, o PDI é um documento que identifica a instituição no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão ao que ela se propõe, as diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, a estrutura organizacional e as atividades acadêmicas que desenvolve e ou que ela pretende desenvolver. Esses, então, são elementos aí do marco regulatório e, finalmente, destacando a importância do Plano de Desenvolvimento Institucional para as nossas universidades. Mais uma vez, para além de ser uma exigência legal, operacionalmente, do ponto de vista de gestão estratégica e de planejamento estratégico, é importante o trabalho com o PDI. Nós vamos destacar que o PDI está entre os documentos necessários para o credenciamento da instituição para a oferta de cursos de programas à distância. Isso foi definido pelo Decreto 5.622 de 2005. Então, aquelas instituições que forem ofertar cursos à distância, elas também devem ter o seu PDI como um documento estratégico e necessário. Por fim, ao analisar a legislação pertinente, percebe-se a importância do PDI estar intimamente articulado com a prática e os resultados da avaliação institucional. Aqui, mais uma vez, é importante o destaque para que as instituições tenham o plano de desenvolvimento institucional como um instrumento efetivo de planejamento estratégico e não um instrumento que a gente costuma dizer de gaveta. Muitas instituições no passado faziam o instrumento para atender a legislação e não o utilizavam no seu dia a dia. Por isso, ele ficava simplesmente na gaveta até receber uma avaliação do Ministério da Educação para dizer que o PDI existia. Hoje ele deve, então, efetivamente ser um instrumento de gestão e, neste contexto, o FOR-PDI agrega valor porque ele permite que a instituição possa acompanhar e trabalhar o seu plano de desenvolvimento institucional à medida em que ele acontece. Será trabalhado, então, pelo professor Eduardo Salgado por meio das ferramentas de gestão e suas características principais. Aqui apenas um destaque para as ferramentas que foram identificadas, a análise SWOT, a construção de cenários, o BSC, o PES, que é o Planejamento Estratégico Situacional, e o Canvas. Então, essas ferramentas foram levantadas a partir dos dados que captamos das universidades federais, das 63 universidades,
E com esses dados, identificamos que estas eram as ferramentas utilizadas para a gestão e a construção do PDI. E dessa forma, então, nós teremos um tópico no curso destinado a estas ferramentas. Deixo mais uma vez aqui o meu contato de e-mail. Aqueles que tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão poderão entrar em contato. Obrigado.